Você sabia que você foi programada para buscar tudo na outra pessoa? Você não foi programada ou ensinada ou guiada pelos seus pais, pelos seus avós, pela escola, pela sociedade, de que tudo aquilo que você precisa já existe dentro de você. Você não cresceu aprendendo essas coisas. Será que ouvir essas palavras é um choque? Ou será que isso não faz sentido nenhum para você ainda? Ou será que faz, mas será que dói você admitir que você foi programada para se dar para o outro? Mas o que eu quero dizer com isso? Com você foi programada? É que você foi programada, ensinada para acreditar que a outra pessoa carrega tudo aquilo que você precisa. Sabe aquele ditado que a gente cresce ouvindo? A gente passa a vida inteira procurando a nossa metade da laranja. Mas por que a gente precisa procurar a metade da laranja? Por que a gente não pode ser uma laranja inteira e encontrar outra laranja inteira? Por que a gente precisa ser metade em tudo? Por que a gente precisa dividir o que a gente sente, quem a gente é? Por que eu tô sempre precisando tirar de mim para dar para outra pessoa? Por que eu preciso tirar sentimentos meus, emoções minhas? Por que essa responsabilidade é minha, é tua? Eu, assim como você, cresci ouvindo que eu deveria sempre colocar o outro em primeiro lugar. Cuidar do meu marido, dos meus filhos, das pessoas ao meu redor. E depois, se sobrasse um tempo, eu cuidaria de mim. Eu cresci acreditando que colocar o outro em primeiro lugar era a coisa certa a se fazer. E eu não só escutei isso em palavras, mas eu vi. Eu convivi com a minha mãe cuidando de todo mundo. Ela cuidava do meu pai, do meu irmão, de mim, do trabalho, da casa. E quando e se sobrasse um tempo, ela cuidava dela. Até que chegou um tempo que ela parou de cuidar dela totalmente, que ela se doou totalmente pro próximo. E ali eu entendi que ser uma mulher era sempre colocar o outro em primeiro lugar. Era colocar o marido e os filhos em primeiro lugar. Então, quando eu cresci, eu acabei replicando esse padrão. Porque era isso que eu conhecia como verdade. Era aquilo que eu conhecia, era aquilo que eu acreditava. E tudo que a gente vê em casa, tudo que você experiencia, você vê numa repetição, você leva aquilo como verdade, no nível inconsciente ou consciente. Mas foi só depois da vida adulta, de muitos tapas na cara, de muitos relacionamentos falidos, quando eu comecei a entrar num buraco muito profundo, foi aí que eu entendi. Foi aí que eu comecei a entender que os meus relacionamentos, eles estavam falhando porque eu me anulava. Eu passei a minha vida inteira me anulando, me escondendo, não mostrando quem eu era, nem pra mim mesma, porque eu achei que era errado eu fazer isso. E na verdade, eu nem sabia quem eu era, porque eu não fui ensinada a me ver, a ser vista por mim mesma. Muito pelo contrário. Eu sempre fui aquela pessoa que entrava muda e saía calada de um lugar. Eu não gostava que as pessoas tivessem olhos pra mim. Então eu tive que aprender, assim como você, com a vida. Eu precisei despertar pro meu autoconhecimento. Eu precisei chegar no fundo do poço para mim entender que eu precisava me tirar dali. E quando eu resolvi sair dali, eu tive que sair por mim mesma. Ali naquele momento foi a primeira vez na minha vida que eu decidi fazer algo por mim. Então aos poucos eu fui aprendendo a me colocar em primeiro lugar. Mesmo com toda a dor, com aquela sensação de que eu não deveria estar fazendo isso, eu comecei a perceber que eu deveria cuidar de mim primeiro, para que eu pudesse cuidar das pessoas à minha volta. Porque quando eu colocava o outro antes de mim, quer saber o que acontecia? Eu nunca consegui ser uma boa parceira. Eu nunca consegui ser uma boa mãe. Eu nunca fui uma boa filha, uma boa amiga, uma boa irmã, uma boa tia. Porque eu estava totalmente vazia. E eu dava para as pessoas aquilo que nem eu mesmo tinha. E daí eu esperava sempre que o outro ia vir encher o meu potinho. Eu queria que o outro viesse me amar. Eu queria que o outro viesse me fazer feliz. Eu queria que o outro viesse dizer que eu era bonita, que eu era especial. Mas eu não me sentia assim. Então eu coloquei a responsabilidade na outra pessoa. Mas o outro talvez também nem tinha pra me dar. Ele nem saberia me dar. E daí parece que a gente entra naquela rodinha, sabe um hamster que fica naquela rodinha, ele fica rodando, mas ele nunca sai do mesmo lugar? Então é como se a gente faz isso todos os dias. A gente pega e passa daquilo que a gente nem tem. E daí a gente fica tirando e pegando, algo que nem eu e nem você tem. E por muitas vezes, por muitos anos eu não tinha. E a pessoa que estava do meu lado também não tinha. Então a gente entrava com potes vazios, buscando algo que nunca esteve ali, tentando pegar da onde a gente veio, mas nunca transbordava, porque faltava
faltava na outra pessoa. E foi aí que eu comecei a entender que o pote não é cheio pela outra pessoa. O pote ele é cheio por mim. Eu tenho que regar o meu próprio potinho. Independente se a outra pessoa me faz feliz, se não me faz feliz, se o outro me vê, se ele não me vê, se ele me faz sentir bonito ou não. Essa responsabilidade ela é 100% minha. Ela é 100% tua. E a gente não pode colocar mais na mão de outra pessoa aquilo que é de dever meu e teu fazer por você mesma. Imagina agora, minha amiga. E se a partir de agora, desse exato momento, você parasse de tentar suprir as emoções das outras pessoas e começasse a suprir as suas? E se a partir de agora, tudo aquilo que você espera que venha de fora, do seu parceiro, do seu marido, do seu namorado, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus colegas de trabalho, e se a partir de agora você começasse a se autodar aquilo que você tanto busca da outra pessoa? Que tal se a partir de agora você for na frente de um espelho e diz pra você mesma: nossa, como eu sou bonita, como eu sou feliz hoje, como eu me amo. Tá com vontade de fazer alguma coisa? Tá com vontade de ir a algum lugar? Tá com vontade de comer algo? Pega e vai, pega e faz. Mas não espera as outras pessoas virem fazer por você aquilo que você nem mesmo se dá. Se você espera o outro te dar flor, dê flor pra você. Se você se arruma pela outra pessoa, a partir de agora se arruma pra você. E eu sei que no começo vai parecer difícil demais. Vai ser desafiador demais. Você vai se sentir culpada, você vai se sentir uma pessoa egoísta. Porque as pessoas dizem que se você cuidar de você primeiro, você é egoísta. Mas não é. Eu tô aqui te falando agora, não é egoísmo. Porque você vai se sentir assim porque existe muitos programas na sua mente consciente, inconsciente, subconsciente, dizendo que é errado. Mas não é. O autocuidado, ele não é e nunca foi egoísmo. O autocuidado, ele é essencial, é necessário para que você possa encher o seu próprio potinho e assim você transbordar. E quando você encher o seu potinho, você não vai tirar dele para dar para outra pessoa, você vai transbordar. Porque quando você transborda, você multiplica. Porque a vida não é sobre tirar de mim para dar para você, é sobre transbordar o que tem em mim. É sobre transbordar o que tem muito em mim. É sobre multiplicar isso na vida das pessoas que a gente ama, com atitudes, com palavras, com presença. Aí você para e pensa, tá, beleza, eu tô cheia de programas que me dizem que eu não posso cuidar de mim mesma. Quer saber da boa notícia? Da mesma maneira que você foi programada para não acreditar em você, você pode desprogramar tudo isso e você pode se reprogramar novamente como uma mulher, como uma mãe, como uma filha, como uma irmã, como uma amiga, para viver a vida que faz sentido para você, para viver aquilo que Deus sonhou para você. A partir de agora, que você saiba que você não é uma metade de uma laranja procurando outra metade de uma laranja. Que a partir de agora você se torne uma laranja completa, para que essa laranja transborde e multiplique na vida de outras pessoas.